Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos desenvolver a resolução de um problema que se encontra no livro do Halliday, capítulo 2, que trata de cinemática. Basicamente o problema é notação científica, mas é interessante a gente observar que o pano de fundo é cinemática. Beleza? Joia? Bons estudos para vocês! Bom, vamos lá então, pessoal. Esta questão ela é apresentada para a gente no livro do Halliday, no capítulo 2, questão 40, de Fundamentos de Física. Diz o seguinte: um carro vermelho e um carro verde, iguais exceto pela cor, movem-se um em direção ao outro em pistas vizinhas e paralelas ao eixo X. Em t igual a 0, o carro vermelho está em x igual a 0 e o carro verde está em x igual a 220 metros. Se o carro vermelho tem uma velocidade constante de 20 km por hora, os carros devem se encontrar em x igual a 44,5 metros. Se tem uma velocidade constante de 40 km por hora, eles se cruzam em x igual a 76,6 metros. Quais são a velocidade inicial e a aceleração do carro verde? Bom, a primeira coisa que nós fazemos é fazer um esboço, a representação desses movimentos. Então, quer dizer, carro vermelho, carro verde, cada um em um sentido, em direções opostas. O carro vermelho sai do quilômetro 0, enquanto o carro verde está em 220 km. Estamos coletando os dados. Primeiro dado que nós temos, nosso problema, nós queremos a velocidade inicial e a aceleração do carro verde. Aí já reparem uma coisa, o carro verde ele é acelerado, então ele está em movimento uniformemente variado. Enquanto o carro vermelho, ele tem velocidade constante, então é movimento uniforme. Tá? Isso é importante para a gente aplicar as nossas fórmulas. Coletamos os dados, então quer dizer, primeiro dado, quando o carro vermelho imprimir 20 km por hora, os dois carros vão se encontrar em 44,5 metros. Então, anoto isso. Quando o carro vermelho imprimir 40 km por hora, os dois vão se encontrar em 76,6 metros. Coletamos nossos dados. Qual que é a expressão que nós temos aqui? Nós sabemos a velocidade e sabemos o espaço. Então, para a gente, nós precisamos achar o quê? O tempo relativo às duas hipóteses. Então, eu já posso escrever a equação para o tempo. Então, o tempo para a hipótese 1 e hipótese 2 é igual a o espaço dividido pela velocidade. Beleza? Bom, agora aqui convém fazer mais uma coisa. Notem as unidades das velocidades. Velocidade km por hora e o espaço está em metro. Então, convém a gente converter isso para metros por segundo. Então, fazemos a conversão. Como é que nós fazemos essa conversão? Dividimos 20 km por hora por 3,6. Obtemos um número aproximado, nós estamos arredondando, de 5,56 metros por segundo. Fazemos a mesma coisa para a segunda hipótese. Se com 40 km por hora, eu converto, divido por 3,6, vou obter aproximadamente 11 metros por segundo. Notem que aqui a gente está sempre arredondando. Bom, agora com todos esses dados, nós podemos já partir para a obtenção desse instante de tempo nas duas hipóteses. Olha só, minha fórmula, o meu tempo, ou o meu ΔT é igual o espaço, ΔS, sobre a minha velocidade. Então, junto essa expressão. Para a primeira hipótese, vai ficar 44,5 dividido por 5,56. Desenvolvemos isso, o resultado é aproximadamente 8 segundos. 8,01 alguma coisa, 8 segundos. Estamos sempre arredondando. Depois, na segunda hipótese, para quando a velocidade estiver em aproximadamente 11 metros por segundo. A
Eu vou ter 76,6 metros dividido por 11. Isso vai dar aproximadamente 6,9 segundos. Beleza? Bom, achamos o instante de tempo nas duas hipóteses quando o problema diz que eles vão se encontrar quando impressas essas velocidades. Agora vamos fazer a elaboração da equação para o carro verde. Então, para o carro verde, a equação horária será posição final igual posição inicial mais velocidade vezes tempo mais velocidade inicial vezes tempo mais a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Lembrando a vocês, estas fórmulas nós temos que conhecê-las de cor. Bom, os dados eu já tenho para o instante de tempo em que eles vão se encontrar. Então eu tenho duas hipóteses de encontro. Primeira hipótese, para t igual a 8 segundos. A posição em que eles vão se encontrar será em 44,5 metros. Segunda hipótese, para t igual a aproximadamente 6,9 segundos. A posição em que eles vão se encontrar em 76,6 metros. A posição inicial, independente da hipótese 1 ou hipótese 2, é de 220 metros. Tudo bem? O carro verde parte de 220 metros. Com estes dados, agora nós conseguimos obter, então, substituir nesta equação, na nossa equação horária, e obter a equação horária para esses intervalos. Então, faço as equações. Para a primeira hipótese, eu substituo posição final, posição inicial. Posição final é no lugar de x, posição inicial de 0, mais velocidade inicial vezes o instante de tempo de 8 segundos, mais a aceleração vezes 8 segundos ao quadrado dividido por 2. Beleza? Resolvo esta equação para facilitar a minha organização. Então, quer dizer, isolo, mudo de termo 220, vai ficar 220 menos 44 menos 220 mais 44,5, o resultado menos 175,5. 8 vezes a velocidade inicial, mais 8 ao quadrado, 64 dividido por 2, 32 vezes a aceleração. Pronto, montei a primeira equação. Notem, olha só, eu tenho duas hipóteses, então eu vou ter duas equações. Faço a mesma coisa para a segunda hipótese de tempo. Então, para o tempo igual a 6,9 segundos, substituo o meu tempo e a minha posição. Então, posição final 76,6 igual 220, que é a posição inicial, mais velocidade inicial vezes 6,9 segundos, mais a aceleração vezes 6,9 segundos ao quadrado dividido por 2. Beleza? Faço a mesma coisa do que eu fiz na primeira equação, na primeira hipótese. Então, desenvolvo menos 220 mais 76,6 igual a menos 143,4. Organizo, 6,9 vezes velocidade inicial mais 23,8 a aceleração, quer dizer, 6,9 ao quadrado dividido por 2. Beleza? Também já arredondei um pouco aqui. Agora notem, eu tenho duas equações, duas variáveis. Quando nós temos duas equações, duas variáveis, o que nós fazemos? Resolvemos um sistema. Então, o nosso sistema corresponde à equação 1 e à equação 2. Estas duas equações vão me permitir achar o quê? Eu posso isolar a velocidade ou a aceleração, a meu gosto. Eu preferi isolar a velocidade, então isolamos a velocidade inicial. Isolando a velocidade inicial na primeira equação, se substitui na segunda. Então, isolamos a nossa velocidade inicial. A velocidade inicial será igual a menos 175,5 menos 32 vezes a aceleração dividido por 8. Aqui, nós poderíamos resolver isso ou deixar para resolver mais para frente. Eu, particularmente, preferi resolver depois, deixar assim. Então, para perder menos no arredondamento. Vocês vão ver que nós perdemos um pouco, fomos perdendo um pouco de precisão nesses arredondamentos. Pegamos então agora a segunda equação e substituímos, conforme eu falei,
este resultado da velocidade inicial no lugar da segunda equação. Então, vai ficar menos 143,4 igual 6,9, que multiplica o valor da velocidade inicial que nós isolamos, mais 23,8. Beleza? Notem que a gente só fez a substituição. Agora, eu desenvolvo isso. Como é que eu desenvolvo isso? Distribuo 6,9, isso daqui vai dar menos 143,4, que é igual 6,9 vezes menos 175,5, o resultado menos 1.210,95. 6,9 vezes menos 32A vai dar 220,8A. Tudo isso dividido por 8, mais 23,8A, a aceleração. Bom, tenho agora uma equação com uma única incógnita. Posso fazer MMC, posso distribuir o 8 para os outros termos, conforme o arranjo que nós estamos acostumados. Então, o que eu fiz? Faço o MMC e já simplifico o denominador. Então, quer dizer, 8 vai multiplicar menos 143,4 e vai multiplicar 23,8A. O resultado será menos 1.147,2 igual a menos 1.210,95 menos 220,8A mais 190,4A. Pronto. Uma equação, uma única incógnita. Agora eu consigo achar o valor dessa incógnita A, ou seja, da nossa aceleração. Tá? Então, desenvolvendo isso, ou seja, mudando de termo 1.210, vai ficar 1.210,95 menos 1.147,2, resultado 63,75. Menos 220,8A mais 190,4A, resultado menos 30,4A. Queremos saber o valor de A, certo? Então, o 30 está multiplicando a aceleração, ele vai passar para o outro lado dividindo. A aceleração, então, será aproximadamente menos 2,09 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Bom, achamos a aceleração. Uma vez obtida a aceleração, agora olha só, nós estamos falando de sistema linear, certo? Achado uma das variáveis, o que eu faço? Eu volto em uma das equações que eu já manipulei, ou na sua forma original, e substituo a aceleração. Eu gosto sempre de pegar aquela equação que já está manipulada. Então, quer dizer, eu vou pegar a equação 1, mas na variável velocidade já isolada bonitinha. Então, eu substituo nesta equação velocidade inicial igual menos 175,5 menos 32 vezes a aceleração, tudo isso dividido por 8, eu substituo o valor da aceleração. Então, façamos isso. Pegamos nossos dados e substituímos. O resultado será velocidade inicial igual menos 75,5 menos 32, que multiplica menos 2,09, tudo isso dividido por 8. Notem que nós precisamos de uma calculadora para ir desenvolvendo isso para facilitar a nossa vida, certo? Bom, desenvolvo. Menos 32 vezes menos 2,09, velocidade inicial será menos 75,5 mais 68,88, tudo isso dividido por 8. Desenvolvo agora no numerador. Minha velocidade inicial será menos 75,5 mais 68,8 igual a menos 108,62 dividido por 8. Beleza? Bom, agora faço essa divisão. Menos 108,62 dividido por 8, resultado aproximadamente menos 13,57 metros por segundo. Esta é a nossa velocidade inicial. O problema pedia só a aceleração e a velocidade inicial, certo? Então, já calculamos. Entretanto, convém a gente fazer análise disso daí também, aproveitar a oportunidade. Então, olha só. Minha aceleração, que é o que o problema pediu, aproximadamente menos 2,09 metros por segundo ao quadrado. É claro que em alguns casos, alguns de vocês vão obter menos 2 metros por segundo ao quadrado, ou
menos 2,09241 metros por segundo ao quadrado e assim sucessivamente. Isso por quê? Porque vocês usaram outro método de arredondamento. Eu fui simplesmente arredondando para a segunda casa decimal, tá? E a nossa aceleração, ela se classifica como uma aceleração retardada, ou seja, esse sinal negativo significa que o veículo está parando. Ele não está aumentando a velocidade, mas ele está reduzindo a velocidade. Depois, nossa velocidade inicial. A velocidade inicial iniciou com aproximadamente menos 13,57 metros por segundo ao quadrado, com o sinal também negativo. Então, se o sinal negativo é na velocidade, o que está acontecendo? Significa dizer que ele está andando em sentido contrário, no sentido retrógrado. Tá? Bom, e aí a classificação do movimento do carro verde é movimento retrógrado retardado. Beleza? Isso, a questão da classificação foi mais para que a gente pudesse aproveitar a oportunidade desses sinais negativos, tá? Porque é importante vocês lembrarem. A aceleração, quando tem um sinal negativo, significa dizer que ele está parando, ele está um movimento retardado. Se a velocidade tem um sinal negativo, significa dizer que ele está andando em sentido contrário ao eixo. Ok? Beleza. Belezinha, pessoal? Joia, terminamos o que foi proposto para a aula hoje. Sugiro a vocês que peguem o livro do Halliday, um bom livro, uma boa literatura de física, para que vocês possam se aprofundar mais no assunto. A verdade é que matemática, física, a solução passa principalmente também pela nossa experiência. Então recomendo que vocês treinem bastante. Joia? Bons estudos!